Retomando o Hunter x Hunter aqui no canal, bora conversar sobre a guarda real mais interessante e popular da obra, Neferpitou. Alguém que dentre esse trio tem o desenvolvimento mais complexo, ao mesmo tempo que sutil, de um monstro complexo que sente prazer no sofrimento alheio a alguém capaz de sentir empatia e compaixão. Mas como essa transformação tão complexa aconteceu e principalmente, quais os momentos de virada da personagem para sair disso para isso? Bora dar uma geral na personagem e entender a fundo o monstro mais humano de Hunter x Hunter, começando do início. Pitou, desde o seu nascimento, foi a responsável por criar muito do clima de tensão do arco das Formigas Quimeras, que, diga-se de passagem, é considerado como o melhor de todos por boa parte dos fãs. E essa sua importância no arco não é por acaso, já que ela é a primeira do trio a nascer, mostrando um poder extremamente superior às outras formigas, com um nível de Nen tão absurdo que até as mais fortes do grupo não faziam nem ideia que sequer existia, a ponto de todo mundo tremer completamente na base só de olhar pra ela, entendendo que a Pitou realmente estava num nível completamente acima de todo mundo. Boa parte do episódio onde ela aparece pela primeira vez é dedicado a criar essa aura absurda ao redor da personagem. O anime tem todo um trabalho nesse arco para mostrar as formigas se reunindo, bolando planos e alianças para tomar o poder, com cada líder de esquadrão querendo ser mais poderoso que o outro, agindo com um egoísmo extremamente incomum para uma espécie tão coletivista como as formigas. E isso não é por acaso, já que esse processo todo começa logo após eles terem o seu DNA, que até então era puramente animal, misturado com DNA humano, ou seja, é a parte humana que trazia o lado mais sombrio das formigas para fora. Tudo isso para criar a base da apresentação da nossa personagem, já que logo em seguida é ela quem protagoniza uma das cenas mais aterrorizantes e bizarras de Hunter x Hunter inteiro, a cirurgia forçada que ela faz para roubar as informações do Pokoro. Sério, se tem terror em Hunter x Hunter, esse aqui é um desses momentos, com certeza. 勝敗を分ける大きな要因になるからだ。なるほど。 Aqui ela pula completamente as etapas de estudar o Nen por anos, treinar, simplesmente obrigando ele a contar tudo pra ela. A partir desse conhecimento, ela faz o teste de aura nas outras formigas para descobrir o tipo de Nen de cada um, fazendo todos eles muito mais fortes que antes, ainda que muito abaixo do poder dela mesma. Mas espera aí. Essa é a questão. Qual o nível de poder da Pitou? É de mais de 8.000! Nesse ponto da história, nem ela sabe disso com certeza. E por isso, assim que ela percebe a presença do Kaito a quase 1 quilômetro de distância, ela resolve dar um pulinho até lá, literalmente, para testar a sua verdadeira força. Pois é, foi aí que a merda começou pra ela. Mas ainda tá cedo pra isso. Por enquanto, ela usa o corpo do Kaito como marionete pra treinar o restante das formigas enquanto ela continua saboreando a vitória. Além, é claro, de ficar feliz por ter descoberto seu real nível de força, em que nenhum Hunter extremamente habilidoso e experiente conseguiu vencer ela no X1. Claro que o Gon e o Killua deram sim uma atrapalhada pro Kaito ali, mas eu acho que isso não importa tanto assim. De qualquer forma, ele dificilmente teria qualquer chance contra ela no X1 honesto, numa trocação sincera. Principalmente porque nesse ponto ela ainda não estava no seu auge, e na velocidade com que ela aprende e se desenvolve, mesmo durante a luta ela ainda ficaria bem mais forte do que no início, então seria F pro Kaito de qualquer maneira. E a principal prova desse abismo de poder entre eles é que também foi nessa noite que o Netero observou a Pitou de longe e se perguntou se ela poderia ser mais forte que ele mesmo. Então eu acho que é bastante seguro a gente dizer que o Kaito não teria a menor chance. Mas se você discorda, comenta aí embaixo porque eu vou adorar saber sua opinião. E assim, pouco tempo depois, os outros dois guardas reais também nascem, cada um com uma personalidade completamente diferente, que se vocês quiserem também dá pra trazer um vídeo dedicado, tanto ao Puff quanto ao Yuppie. É só comentar aí embaixo pra eu saber que vocês têm interesse nesses dois vídeos. E agora sim que o trio tá finalmente completo, tudo que eles precisam é esperar o nascimento do Meruem, que logo acontece também. E esse é aquele momento em que o Meruem destrói completamente o corpo da rainha para nascer, deixando bem claro também a sua própria monstruosidade, como a gente já deixou claro nesse vídeo aqui no canal. Um fato interessante é que foi a rainha quem deu o nome para cada um dos membros da guarda real, assim como o próprio Meruem, apesar dele só descobrir isso algum tempo depois. E mesmo assim, no momento do nascimento do Meruem, eles simplesmente ignoraram completamente o estado da rainha. Mesmo quando o coach implorou para Pitou ajudar a rainha com sua doutora Blight, ela só disse não, valeu, e é isso, reforçando pra gente o nível de indiferença dela em relação a qualquer um que não fosse o rei. Mesmo a rainha, que teoricamente deveria ser importante de alguma forma, foi completamente ignorada. E isso é importante justamente para construir a mentalidade da Pitou assim que o Meruem nasce.
Então o que a gente tem até aqui? Uma guarda real absurdamente poderosa e respeitada que não tem nenhum compromisso com a ética ou com a moralidade, nem mesmo de salvar quem criou ela, agindo só pela sua missão principal de servir e proteger o rei Meruem. Todas as suas ações até esse momento foram baseadas completamente nessa missão, seja a sua curiosidade sobre o seu poder, a sua vontade de aprender mais e se tornar mais forte, tudo isso foi para ser mais útil ao rei Meruem, e é justamente por essa ânsia de servir o rei a todo momento que ela quase acaba indo de arrasta para cima também, já que no momento em que ela tenta ensinar sobre o Gyu, o rei dá aquela porrada com o rabo que ele sempre usa para matar qualquer um que incomoda ele de alguma forma. Esse inclusive é mais um momento essencial para mostrar a força e a resistência física da Pitou, já que o próprio rei diz que atacou com a intenção de matar, o que não significa que ele atacou com toda a sua força, mas sim que ele subestimou a Pitou, provando que ela era sim muito mais resistente do que parecia. レア物を見分ける方法がございます。それを使えば。よう愚弄するか。大変失礼いたしました。時にピトーよ。お主、なかなか強いな。殺すつもりでやったのだぞ。 Pouco tempo depois, logo após o rei tomar o palácio do governante humano, a Pitou decide usar o corpo dele como uma de suas marionetes, para assim controlar o povo e conseguir ainda mais usuários de Nen para o rei se alimentar, o que mostra uma inteligência e capacidade de planejamento complexo muito grande, já que esse era o caminho mais rápido e fácil para reunir uma grande quantidade de pessoas ao redor do palácio. Ao invés de sair por aí catando gente uma a uma de uma forma super demorada e cansativa, ela simplesmente manipulou todo mundo e já era, tá feito. Além, é claro, de outros detalhes simples, mas bastante importantes, como o fato de que dentre os 3 guardas, quando questionados pelo rei, somente ela sugeriu que ele escolhesse o próprio nome. O Yuppie não se importava com o que o rei sentia, ele só estava ali para servir onde e como ele quisesse, independentemente do porquê ou como, o que claramente faz dele o mais leal, mas não necessariamente o mais útil. O Puff, por sua vez, era extremamente obcecado pelo rei, mas não pelo Meruem, e por isso ele acreditava que ele não precisava de um nome. Já a Pitou era quem mais se importava com ele e com seu bem-estar, tanto mental quanto psicológico. Ela queria que ele confiasse nela e sentisse que ela era necessária para ele, e por isso a sua resposta foi tão diferente dos outros. Ela também era quem melhor entendia a relação do rei com a Komugi, não vendo nela uma ameaça direta ao rei, mas sim alguém essencial para o seu desenvolvimento, já que ela mesma também precisou de alguns gatilhos para alcançar uma maturidade maior e um nível mais elaborado de consciência. E isso é extremamente interessante, principalmente quando pensamos no contraste com o Yuppie e com o Puff. Enquanto o primeiro parece nem sequer se importar com essa relação, o outro é completamente fissurado por ela, demonstrando cada vez mais ciúmes e ódio da Komugi, já que ela era, no fim das contas, uma ameaça gigantesca para ele e não para o rei. O Puff é um dos guardas mais interessantes quando pensamos na relação com o Meruem. Ele é o mais obcecado e o mais malicioso também, o que deve ter alguma relação com o fato de ele ser o mais inteligente dos 3, de acordo com o Togashi no databook. Mas disso a gente fala com mais detalhes depois, no vídeo dedicado a ele, que a conversa vai ser longa demais para falar aqui. Por enquanto, outro momento super interessante que vale a pena a gente falar aqui é o da chegada do Netero e do Zeno no Palácio Real, em que ao perceber o nível de poder deles, ela sorri, empolgada por finalmente poder enfrentar alguém poderoso o bastante para testar novamente seus limites, mostrando uma curiosidade quase infantil no diferente, no novo. 王へ極限まで研ぎ澄まされたピトーの六冠は容易に降り注ぐ Todos esses pequenos detalhes que podem parecer bobos e até passarem desapercebidos são muito importantes para construir a personagem aos poucos, mostrando a sua força, dedicação, inteligência e complexidade como um todo, tudo para quando o momento finalmente chegar, seja não só uma luta impactante, mas que também faça sentido de verdade, que a gente consiga entender perfeitamente como a Pitou se sente e por que ela faz o que faz. Essa é uma das principais, se não a principal razão da personagem ser tão interessante e popular. Ela traz para si mesmo lados completamente diferentes, que às vezes nem parecem fazer sentido uns com os outros, mas que na verdade são as partes mais humanas da personagem. Afinal, todos nós somos exemplos perfeitos de inconsistência de ações, características, porque isso é ser humano. E essa construção da personagem chega no seu ápice, é claro, durante a luta final contra o Gon, que começa exatamente no momento em que ela volta à Sala do Trono depois do ataque do Netero e do Zeno. Lá vemos ela se aproximando da sala por uma janela escura, e ao chegar, é isso que ela encontra. Um monstro extremamente poderoso, provavelmente a criatura mais poderosa do mundo conhecido naquele momento. Ali parado, com o rosto completamente coberto por ódio e tristeza, em seus braços uma humana à beira da morte. Nesse momento, o Netero já estava presente na sala e o Zeno também. Os dois estavam tão chocados quanto a Pitou, tanto pela Komugi quanto pela aura completamente sombria que saía do rei, que calmamente se ajoelha e coloca a Komugi inconsciente no chão, com todo o cuidado possível. Logo em seguida, pedindo a Pitou para consertar a Komugi, e dizendo que ele estava confiando a ela essa missão tão
importante, mais importante até do que a sua missão principal pela qual ela viveu a vida inteira. E por isso um monstro como ela foi capaz de chorar por outra pessoa. 人小麦を直せ頼んだぞ。 É curioso pensar que aqui nós acompanhamos toda a cena justamente pelos olhos da Pitou, e não do Meruem, da Komugi, do Zeno, do Netero. E por que essa escolha? Todo esse momento é feito para marcar os paralelos do arco até aqui. Os humanos haviam ferido gravemente uma menina inocente, enquanto o rei dos monstros tentava salvar essa mesma menina. A formiga, que sempre matou humanos usando as suas habilidades para torturar e controlar cadáveres, agora usava esse mesmo poder para curar uma menina humana. E assim, todos eles chegam num conflito emocional gigantesco. O rei, por se ver sofrendo por alguém que ele sempre considerou inferior em todos os sentidos, Netero e Zeno duvidando da própria missão e da natureza maligna do seu inimigo, e claro, a Pitou, vendo que a sua razão de vida, todo o seu esforço, resultou justamente na confiança do rei. O choro dela aqui pode mostrar muitas coisas, mas é quase certo, por conta do contexto, que ela se sentiu extremamente honrada pelo rei, que confiou a ela o seu bem mais precioso, a pessoa que, para ele, valia mais do que a sua própria vida, ao mesmo tempo que também mostra a compaixão que ela pode ter sentido pela Komugi, uma visão da personagem que algumas pessoas negam, mas que se a gente for olhar com calma de verdade, faz sentido ter acontecido. Porque, veja só, o Puff sentiu ódio e inveja dela, emoções perfeitamente humanas. E o rei, que é o ápice da sua espécie, sentiu amor por ela. Então por que a Pitou, sendo tão próxima deles em vários sentidos, não poderia também sentir empatia e compaixão pela Komugi? O choro da Pitou nesse momento demonstra uma capacidade de se conectar com o rei diretamente pelos seus sentimentos, sentindo empatia por ele. Ele é importante para ela, e por isso ela se importa se ele tá feliz ou triste, o que acaba se estendendo indiretamente para Komugi. Um sentimento que nesse momento é correspondido pelo Meruem, já que até na forma em que ele pediu para ela curar Komugi parecia muito mais um pedido de um amigo do que uma ordem de um rei. Até porque, como a gente viu em inúmeras outras situações, bastava um ar pro Meruem matar seus servos, o que ele tentou fazer com os 3 guardas inclusive. Então ele poderia muito bem ter só gritado com ela para curar Komugi, ameaçando a sua vida caso ela não fizesse. Mas não. Ele foi calmo, gentil e até amigável. Uma postura totalmente diferente da que ele normalmente assumia nessas situações de estresse, ódio, raiva, tristeza. E essa visão é tão perturbadora que deixa a própria Pitou assustada. 通常の王の表情に戻っていた。それが逆にピトーを不安にさせた。 Ainda assim, essa cena é só o começo da transformação externa que a personagem passa no fim desse arco. O que vemos mais tarde, quando ela já está realizando o desejo do rei de curar Komugi e o Gon chega pronto para se vingar pelo Kaito. Tudo que ele quer é que ela traga o Kaito de volta, acreditando que ele ainda estava vivo em algum lugar, enquanto a Pitou sabia que o Kaito já tinha morrido há muito tempo e que não tinha mais nada que pudesse ser feito para salvar ele, ao contrário da Komugi, que ainda tinha como ser salva. Mas para isso, a Pitou tinha que continuar usando a Doutora Blight, que gastava uma quantidade de aura muito grande, até para ela. E por isso a Pitou se ajoelha com a palma das mãos para cima, numa posição de rendição total, sem oferecer nenhuma resistência ao Gon. Ela implora para que ele espere pelo menos até que a Komugi esteja curada. Depois disso ele pode fazer o que quiser, explicando para ele por que ela precisava fazer isso. この人は僕の大切な方が大切にしている人です。 Chegando ao ponto de ela quebrar o próprio braço para provar pro Gon a sua rendição. Mas o Gon, completamente tomado pelo ódio, chega a ponto de ameaçar matar Komugi se a Pitou não fosse curar o Kaito imediatamente. O que mais uma vez cria um paralelo perfeito sobre a personalidade deles. Algo que a gente também já falou bastante no vídeo dedicado ao Gon, que eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada se ainda não tiver visto. Aqui, mesmo quando o Puff chega para ajudar, a Pitou implora que ele vá embora. Caso contrário, o Gon poderia atacar Komugi, que naquele momento era mais valiosa que a vida dela mesma. E aqui, eu acredito que a Pitou entendeu perfeitamente os sentimentos do Gon pelo Kaito, percebendo depois de tanto tempo quanto as suas ações causaram dor e sofrimento a ele. E agora que alguém que ela amava tinha acabado de sofrer a mesma dor, ela passou a entender o Gon, valorizando bem mais os seus sentimentos naquele momento, quase como um arrependimento implícito pelo que ela fez com Kaito. E por isso, desse ponto em diante, a gente não vê ela com ódio do Gon ou com aquele prazer sádico em causar sofrimento e dor no seu inimigo. Ela ainda quer matar ele, é claro, mas por uma razão diferente, simplesmente porque ele é uma ameaça ao rei, apenas isso. Não como algo prazeroso, mas como algo que precisa ser feito. O que nos leva ao momento final, em que ela finalmente consegue estabilizar Komugi e parte com Gon para curar o Kaito, entre muitas aspas. Já que chegando lá, ela finalmente diz a verdade pro Gon, que o Kaito já estava morto há muito tempo e que nada poderia ser feito quanto a isso. E esse aqui é mais um momento chave na evolução da personagem. A Pitou, nesse ponto, com certeza estava muito acima do Gon em níveis de poder, já que ele precisou sacrificar tudo para poder conseguir vencer ela. E por isso, ela poderia facilmente ter atacado o Gon assim que soube que o Puff já estava cuidando da Komugi.
Komugi. Mesmo assim, ela não fez isso. Pelo contrário, ela decidiu fazer o melhor que podia naquela situação. Contar a verdade pro Gon de uma forma respeitosa, com algo muito semelhante à tristeza, como se realmente conseguisse sentir a sua dor e até se arrepender do que fez. 彼の魂はもうここにはない。もう元には戻せないんだ。ごめんね。 A expressão no seu rosto durante esse momento é completamente diferente daquela de quando ela encontrou o Kaito pela primeira vez, sentindo empolgação e prazer em matar. O seu olhar agora era de pesar, tristeza e principalmente empatia pelo Gon. Não porque agora ela era boazinha e amiga do Gon, nada disso. Ela inclusive usa a Doutora Blight para se curar antes da luta, com a clara intenção de matar o Gon, mas tudo pela proteção ao rei, pela sua segurança e não por motivos egoístas e pessoais. O que de forma alguma diminuía o ódio do Gon e a sua necessidade de se vingar, pelo contrário. E por isso ele decide fazer o seu sacrifício final em troca de poder. Um poder grande o bastante para destroçar Pitou. Já que não dava para trazer o Kaito de volta, ele iria pelo menos se vingar. Daqui pra frente é uma sequência bem impressionante do Gon, tomado pela dor, acabando com a Pitou de todas as formas possíveis. Um dos melhores momentos do anime, inclusive. Mas pra essa análise de hoje, o que chama mais atenção é a postura da Pitou, que vendo o nível de ameaça do Gon e o quanto ele poderia ser perigoso pro Meruem, ela se sente feliz por ser ela a receber todo esse ódio, e não o rei. 二度と念能力が使えなくなってもいい。天賦の才を持つ者がさらにその才を全て投げ出して殺されるのが僕でよかった。 Mostrando que mesmo no fim da sua vida, sua missão de proteger o rei ainda era sua prioridade, algo pelo que ela daria sua própria vida. Mas também mostra o quanto a personagem evoluiu, demonstrando sentimentos extremamente humanos, e dentre a guarda real, sendo de longe a mais empática, sentindo empatia, primeiro pelo rei e o seu sofrimento, pela Komugi depois de ferida e por fim, pelo Gon. Exatamente a pessoa que a matou. A sua lealdade ao rei é algo tão absurdo, tão extremo, que ela foi capaz de programar o seu corpo para atacar o Gon mesmo depois de ter a sua cabeça decepada. O que mostra que em termos de utilidade final, ela é o guarda mais leal ao Meruem, que em nenhum momento sequer cogitou trair o seu rei, sempre se preocupando com seu bem-estar, seja psicológico, físico, emocional, de todas as formas. O que também ajuda bastante em ela ser uma personagem tão popular dentre os fãs. A Pitou não tem um arco de desenvolvimento dedicado a ela, e por isso essas mudanças que a gente comentou aqui são sutis e às vezes até passam desapercebidas. Mas é olhando para esses pequenos detalhes, essas nuances, que percebemos o quão humana ela é. Principalmente quando lembramos que toda a sua vida não passou de 3 meses. Então tudo que ela sentiu, evoluiu e amadureceu foi uma pequena e minúscula fração do que ela poderia ter sido. Tendo começado seguindo puramente os seus instintos selvagens, para aos poucos desenvolver sentimentos mais complexos e elaborados, assim como acontece com todos os outros. Mas dos 4, se a gente também contar o Meruem, ela fica logo depois do rei quando pensamos em desenvolvimento emocional e psicológico, já que o rei, assim como ela, também nasceu como um monstro completo, frio e totalmente selvagem, até se tornar mais humano que muitos humanos de nascença. Uma transformação que você também pode ver em detalhes no vídeo dedicado ao personagem aqui no canal. E por todos esses pontos eu acredito que a Pitou seja tão popular. É justamente por ela ser extremamente empática que nós, enquanto vemos o anime, sentimos empatia por ela. Isso faz com que a sua morte, ao invés de ter um tom de vitória e empolgação, seja melancólica e triste, como se não fosse algo bom, mas sim a morte de 2 personagens extremamente importantes e amados, o que, no fim das contas, é verdade, já que ambos são muito mais parecidos do que imaginamos, monstros e extremamente humanos. Mas, como eu sempre digo no fim de todo vídeo de análise de personagem e de obras no geral, tudo que eu disse aqui é só a minha visão e a minha interpretação da obra. Então, se você discorda de algum ponto ou quiser acrescentar alguma coisa na discussão, comenta aí embaixo que vai ser muito bem-vindo, fechou? No mais, o meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, um agradecimento especial aos membros do canal, às pessoas que me apoiam diretamente a continuar produzindo conteúdo por aqui, e se você também gosta do conteúdo, curte o trabalho que a gente faz por aqui e quiser ajudar, é só 5 pila no mês e você já tem acesso a todos os vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais e principalmente, você ajuda a manter o canal vivo. E por isso, meu muito obrigado. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!